Amém, graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Todos nós aqui no grupo, todos que nos veem agora, verão mais tarde. Que as nossas vidas possam corresponder cada dia aos propósitos eternos de Deus em nós e através de nós. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus nesta manhã e tomaremos o texto da primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e depois em seguida meditaremos sobre alguns pontos importantes que João nos dá aqui. Então João começa escrevendo essa carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Graças a Deus. Nós sabemos, pelo que nós estudamos, lemos da tradição, que a carta pertence ao apóstolo João. João que escreveu também o Evangelho, quase que no mesmo tempo. Talvez essa carta tenha sido escrita em consequência do próprio Evangelho, porque no tempo de João, a igreja já começava a sofrer uma crise interna provocada pelos judaizantes, que depois continuou através dos gnósticos. Então a igreja, nesse tempo aqui, já está sendo perseguida no sentido da sua mensagem, primeiro pelos judaizantes que queriam fazer com que o evangelho correspondesse às expectativas judaicas em relação ao Messias. E o evangelho que deveria ser vivido a partir daquelas ideias e daquelas interpretações próprias dos judeus. Então seria um evangelho mais judaizante do que o evangelho cristão. Então eles queriam que os que crescem na pessoa de Jesus também fossem circuncidadas e também guardasse o dia de sábado, atendesse certas cerimônias, certos rituais, para que então pudessem ser aceitas por Deus em Cristo. E o Evangelho de Cristo não traz essa necessidade. Então basta a pessoa crer que Jesus de Nazaré é o Cristo e ela é salva, reconciliada com Deus e vive a vida em Deus, com Deus e para Deus, independentemente de ser ela judia, de ser a grega, romana, brasileira, qualquer que seja a sua nacionalidade. Então, quando a pessoa crê que Jesus é o Cristo, João vai dizer isso no final do seu Evangelho: eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e, crendo que Ele é o Cristo, tenham vida em seu nome, ou através dele. Então, o cristianismo é isso. Mas esses primeiros cristãos judeus queriam que os cristãos fossem também judeus, nesse sentido. Daí nasce a necessidade do primeiro concílio da igreja em Atos 15, quando o apóstolo Paulo, já em atividade, juntamente com Barnabé e Pedro, que também já está tendo experiência
desse além fronteira com o Evangelho. E nesse concílio fica estabelecido, então, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, que professar sua fé em Jesus Cristo, isso será suficiente para que ela esteja salva e viva com Deus e para Deus. E nessa esteira do judaísmo, dentro do cristianismo, vão surgindo os outros judeus e outros gregos e outros romanos com as ideias de que a salvação ela não se dá em Cristo apenas, né? Ela pode até começar em Cristo, mas aí é preciso toda uma caminhada de descobertas ou de conhecimento, gnose, conhecimento. Então você conhece Cristo no primeiro degrau dessa escada, e depois você terá aqui novos conhecimentos, até você ter o conhecimento pleno da verdadeira divindade, e aí então você será salvo. A ideia desses gnósticos, na verdade, era que o ser humano, enquanto alma, procede da verdadeira divindade. Mas por razões que eles tentavam explicar, essa alma foi seduzida pela matéria, pelo mundo material. Eles criam no mundo espiritual, mundo bom, perfeito, do verdadeiro Deus, e no mundo material, que é o mundo mau, o mundo ruim, o mundo onde as coisas más acontecem. E o ser humano, enquanto alma, vivia fora desse mundo material, vivia apenas no mundo espiritual. Mas sendo ele seduzido por esse mundo material, logo ele se aprisionou na matéria, e aí o corpo material. E uma vez na matéria, ele passa a sofrer as consequências do mundo material. Ele se torna mal também e também produz maldade, porque agora ele é, em parte, matéria. E ele precisa se livrar dessa matéria, ele precisa quebrar essa cadeia na qual ele está preso para voltar ao mundo espiritual e ter a vida com o verdadeiro Deus. E essa libertação do corpo material se dá através do conhecimento, ou se daria através do conhecimento. Daí, então, toda a gnose, né? É um processo enorme para a gente pensar nisso. E quando o ser humano se livra dessa matéria, ele já começa a viver uma experiência de vida muito melhor. E eles tinham práticas próprias para se livrar do corpo. Uma era se entregar ao pecado, a todo tipo de práticas do corpo, para que o corpo logo fosse destruído e assim se libertasse dele. E outros tinham a prática da ascese. Então você vai se privando de tudo aquilo que o desejo carnal quer, e com isso você também se livra da matéria e começa a galgar os degraus mais altos. Então, Irineu de Lyon, ele tem um livro contra os hereges, que ele escreve muito bem como era o gnosticismo do seu tempo. É um negócio bastante amplo, bastante complicado, acho que nem eles mesmos entendiam bem que havia várias correntes dentro do próprio gnosticismo. E nesse tempo que João escreve essa carta, esse gnosticismo já está crescendo. Além dos judaizantes por trás de tudo isso, também os gnósticos estão perturbando os cristãos. Então João vai escrever essa carta para poder mostrar aos cristãos o verdadeiro caminho para a vida com Deus, em Deus e através de Deus. A igreja ela sofreu duas grandes crises internas. Esta aqui é a primeira, já no começo, e a segunda crise que ela vai sofrer vai se dar mais tarde, lá no quarto século, quando um presbítero de Alexandria chamado Ário vai ensinar que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é a primeira criatura de Deus e, portanto, não sendo Deus, ele não pode se colocar como centro da nossa fé,
da nossa esperança, da nossa crença. Então nós precisamos crer no Deus Pai, confiar no Deus Pai, que é dele que procede todas as coisas. E isso trouxe uma discussão muito forte dentro da própria igreja, começando em Alexandria, que na época tinha o presbítero que comandava a região, que também se chamava Alexandre. E Alexandre fez todo um questionário para pegar Ário nas suas respostas. E quando Ário respondeu o questionário, ele denunciou Ário por heresia. Estava ensinando as igrejas coisas que não deveria, que não era própria do Evangelho. E Ário era um presbítero muito sábio, muito influente politicamente, dentro da igreja também. Tinha muita facilidade para transmitir as suas ideias. Então, o que fez Alexandre? O denuncia em Roma, e na época Constantino é o imperador, e Constantino convoca para resolver isso o concílio de Nicéia. E lá no concílio de Nicéia, os bispos que ali se reuniram decidiram por uma questão contrária a Ário. Ficaram com, na época, Alexandre, que estava como bispo em Alexandria, prevaleceu. E seu secretário, que era Atanásio, que anotou tudo isso, que depois da morte, logo em seguida, Alexandre morreu, e Atanásio ficou com o bispo no seu lugar. E ele levou essa questão avante. Só que tiveram um grande problema, porque Constantino se simpatizou com as ideias de Ário. E quando Constantino se simpatiza com a ideia de Ário, ele vai dar preferência ao Evangelho segundo Ário. E ele começa a apoiar os bispos que defendem Ário. E aí a igreja se divide, e nós temos aí cerca de 60 anos de briga muito grande, até quase sendo rompido totalmente a ideia de um Deus triuno, porque os filhos de Constantino seguiram também Ário e até mandaram perseguir os que não eram favoráveis à ideia de Ário. Então nós temos essas duas grandes crises internas dentro da igreja. Logo no início com o judaizante e em seguida os gnósticos, e depois, quase 400 anos mais tarde, a ideia de Ário apresentando Cristo ou Jesus como primogênito de Deus, mas não sendo ele próprio Deus. E, portanto, a nossa fé tem que se apoiar no Deus Pai, que é Yahvé, e a partir dele construirmos a nossa vida cristã. Então, aqui no início, João, se vendo obrigado a resolver muitas questões que já estão dentro da igreja, escreve esta carta. E o que João vai colocar aqui logo de início mostra muito bem a quem ele está se dirigindo. Veja, ele diz, o que era desde o princípio. Se você pegar o evangelho que ele escreveu, tem mais ou menos esse mesmo começo. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João retoma isso aqui, vai dizer o que era desde o princípio. Esse princípio não é um tempo, um início, um começo. Princípio é a eternidade. Então João está falando da eternidade, desde a eternidade. Esse homem, Jesus, conhecido por nós na história como Jesus de Nazaré, antes de se tornar Jesus de Nazaré, ele já era. Então ele é desde o princípio. Então o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Veja que João vai dizer, aquele homem chamado Jesus de Nazaré era real, porque os gnósticos diziam que a divindade não estava nele. A divindade desceu sobre ele. Então é o homem Jesus que recebe a divindade
talvez na hora do nascimento, outros na hora do batismo, mas que antes de ir à cruz, a divindade sai dele. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque a divindade o deixou e ele morreu sozinho na cruz. E João vai dizer diferente, não é isso. O homem Jesus é o próprio ser divino. É o ser divino, eterno, encarnado, que viveu, morreu, ressuscitou, voltou ao céu e voltará novamente. Então nós o ouvimos, nós o apalpamos. A experiência que João coloca aqui é essa. Nós não estamos falando alguma coisa baseada no que nos contaram, no que nos falaram. Nós estamos escrevendo e falando a vocês aquilo que nós presenciamos durante todo o nosso tempo com ele, 3 anos ou mais. Então não falo de coisas que ouvi, que li, que me informaram. Falo daquilo que eu mesmo vivi. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele é a palavra da vida encarnada. O próprio Deus em palavra feito homem. Ele se faz homem e nos faz deuses. Ele se faz carne e nos faz espíritos, no sentido mais pleno. Quer dizer, tudo aquilo que ele se torna no seu estado de humilhação é para nos elevar a um estado de glória juntamente com ele. Paulo vai falar muito sobre isso. E aí João continua dizendo aqui nesse texto, né? A vida se manifestou, a própria vida se manifestou. Então você olha para Jesus, você está olhando para a vida. Primeiro você está olhando para o ser divino encarnado, a palavra encarnada, a vida encarnada, a luz divina presente ali. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Veja que João vai martelando, ele vai batendo aquilo que de fato Jesus Cristo é. Não podemos perder isso de vista. Se você perder de vista que o homem Jesus de Nazaré é a palavra da vida encarnada, você perdeu a essência do cristianismo. Então a sua fé já não pode ser mais fé cristã, é fé outra, menos cristã. A fé cristã começa com a encarnação do Logos, do Verbo. Eu sou cristão a partir do momento que eu creio que o homem Jesus de Nazaré é a palavra viva em forma de carne. Nela, pessoalmente, a divindade presente. Ele vai dizer, esta vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna que estava junto com o Pai na eternidade. Nos foi manifestada, nos foi mostrada, nos foi revelada. Chegou até nós. Então nós somos cristãos porque nós entendemos, e aqui já é um componente da graça divina, nesse entendemos, já é uma revelação, ou dizia Agostinho, né, uma iluminação pela graça de Deus, por isso entendemos, porque se você olhar para Jesus de Nazaré, você não vê outro que não seja o carpinteiro de Nazaré. Diziam aqueles judeus do seu tempo. Mas não é este o carpinteiro de Nazaré? Não é este o filho de José e Maria, que nós conhecemos? Não é este irmão de Tiago, de Judas, de Simão? Não estão entre nós também as suas irmãs? Quer dizer, quando olhamos para Jesus de Nazaré, primeiramente o que vemos é isso, um homem comum. Então, se a nossa visão não ultrapassar essa barreira, a gente fica apenas com esse homem comum. Então, João está dizendo, nós precisamos ir além, olhar além. No princípio,
naquilo que ele é antes de existir qualquer coisa. Então, é a partir dele que as coisas serão criadas e trazidas à existência. Bom, ele estava junto com o Pai e foi manifestado. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Aqui é o ponto-chave que João quer deixar esclarecido na relação entre os cristãos. Nós trouxemos esta mensagem do verdadeiro Cristo. Quando vocês recebem Jesus Cristo nessa compreensão, vocês entram em comunhão com Ele e entram em comunhão conosco também. Então, a nossa comunhão uns com os outros, ela se dá justamente porque essa comunhão acontece em Cristo. E em Cristo a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, ou com o Espírito Santo. Então, a nossa comunhão enquanto cristãos, ela não é uma comunhão de amizade, de amigos, entre pessoas iguais. Ela só é comunhão porque ela acontece no Cristo. Então, nós somos um com esse Cristo. Nós nos tornamos membros deste Cristo. Nós nos tornamos corpos desse Cristo. Então, nós estamos em comunhão porque estamos unidos um com o outro nele. E como ele está unido ao Pai, nós também estamos unidos ao Pai. Então, não é uma comunhão hierárquica também. Não é a comunhão da ordenação, daquele que manda, uma comunhão de cima para baixo. É uma comunhão na existência da realidade do ser, que é Cristo. Para estarmos em comunhão, nós não precisamos de alguém superior a nós, em autoridade espiritual sobre nós. Porque a comunhão não se dá a partir de homem algum, de esquema algum, de instituição alguma. A comunhão se dá em Cristo. Então João diz, se vocês creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que se fez carne, isso os coloca em comunhão com Ele. E automaticamente em comunhão com todos que estão nele e com Ele. E todos que estão em comunhão nele e com Ele estão também em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, dessa trindade gloriosa que é Deus. Então, a comunhão nossa, enquanto cristão, ela se dá em Cristo. Cristo é a nossa comunhão. Paulo vai dizer, Cristo é o nosso pão e nele nós nos tornamos um pão também. Maravilha isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a fim de se manifestar. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, esse nosso gozo, seja completo, seja pleno nele. Então, para nós aqui hoje, 2000 anos mais tarde, nós continuamos enfrentando várias crises. A igreja ela não é uma unidade no seu sentido físico, material, ela é uma unidade no seu sentido espiritual. Espiritualmente, nós somos essa igreja em comunhão em Cristo com o Pai. Mas fisicamente a igreja está longe de viver em comunhão. Porque se você pegar os grupos religiosos, denominacionais, esses grupos não estão em comunhão um com os outros. Estão em guerra um com os outros. Então, se você pegar um ramo do cristianismo denominacional,
você vai ver que ele está em conflito com outro grupo do cristianismo denominacional, que está com outro, e assim nós temos dezenas, talvez centenas de grupos dentro do cristianismo, se guerreando o tempo todo por questões de conceito a respeito do Pai, conceito a respeito do Filho, conceitos a respeito do Espírito Santo, da própria igreja, da moral, da ética, dos valores, dos costumes. Então essas divergências todas estão acontecendo, criando brigas sérias até, porque há exclusão umas das outras e barreiras enormes que se levantam. E há essa igreja física, que é a igreja que o mundo vê. Aqui é uma questão seríssima, porque qual é a igreja que o mundo vê? O mundo não vê a igreja espiritual, primeiramente. Ela poderia ver essa igreja espiritual, mas não a vê. O mundo vê a igreja física, e o mundo vê a igreja física toda dividida e em briga uma com as outras. Como que esse mundo vai crer que a igreja é uma e está em comunhão? É difícil para nós cristãos testemunhar a unidade da igreja e a comunhão da igreja diante do mundo, porque nós fisicamente não vivemos essa comunhão. E aí nós temos todas essas barreiras contrárias a nós. Então nós temos todas essas ideologias que tentam desconstruir os valores cristãos no mundo inteiro, tentam quebrar toda essa hierarquia do Pai, Filho e Espírito Santo na igreja, porque não vê na igreja essa realidade acontecendo. Então o que o mundo diz de nós cristãos? Que nós somos hipócritas, que nós falamos uma coisa, mas vivemos outra completamente. Toda a luta de Kant, por exemplo, para mostrar o cristianismo dentro da racionalidade, foi justamente esse caminho que ele tomou. Como que nós, dizendo ser cristãos, podemos encarar o mundo dentro do qual estamos com ares de cristãos, se nós não somos capazes de provar para esse mundo que somos cristãos, que as nossas obras nos condenam. Então, meus queridos irmãos, nessa breve reflexão de hoje, para a gente ver que a primeira crise da igreja, a segunda grande crise na igreja, não são coisas do passado. Nós ainda continuamos com muitas crises dentro da igreja, que precisam ser resolvidas, mas, infelizmente, não há muita boa vontade da parte, não do povo em si, mas de certos comandos, que isto aconteça. Você só será interessante se estiver comigo, pensando como eu penso, do jeito que eu quero que você pense. Então, para fechar aqui, o Senhor Jesus foi muito claro com os seus discípulos, bem já no início. Ele diz: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E esse sal e essa luz só poderão ser realmente vistos e compreendidos pelo mundo se o mundo vir em vocês as boas obras, as boas coisas. Aí o mundo vai entender que a igreja é uma, que vocês estão em comunhão e glorificarão o Pai que está nos céus. Mas se o mundo não vir em vocês esse sal e essa luz, o mundo vai se escandalizar e vai perseguir vocês. Então, pensemos nisso, olhemos para essa realidade de igreja não enquanto instituição, mas enquanto corpo vivo e místico de Cristo no mundo, e cada um de nós procure, como diz Paulo aos Coríntios, os corintianos que eram lá muitos presunçosos, Paulo diz: olha, examinem-se a vocês mesmos, para ver se vocês de fato estão crendo em Cristo, ou já não estão crendo num outro Cristo.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos abençoe, nos ajude e que nós possamos crescer nesta graça, nesse conhecimento do Senhor e que a nossa vida possa espelhar essa verdadeira comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa comunhão que nós temos um com os outros, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra, sem nenhuma barreira, mas da nossa própria natureza cristã. Isso que é importante, a nossa própria natureza cristã se expressando diante do mundo, como ela deve ser, para a glória de Deus e para o bem de todos nós. Amém e amém.